Olá pessoal, o Vida Saudável está começando agora e no programa de hoje a gente vai falar sobre a relação que existe entre a arte e a nossa saúde mental. Vamos conhecer um pouco da história da precursora desse grande movimento de reequilíbrio e redescoberta da psiquiatra Nise da Silveira. Você vai saber como a poesia, a literatura, a música e a pintura, elas podem servir como ferramentas de reequilíbrio e recuperação da nossa saúde. Tudo isso no nosso programa de hoje, portanto não sai daí que depois de intervalo a gente está de volta. Nesse primeiro bloco você vai conhecer um pouco da história do poeta Tiago Medeiros. Ele que neste ano lança o seu 5º livro de poesias e dessa vez com a temática diferenciada. No Pescoço do Infinito, o título do livro, ele aborda temas como adoecimento psíquico e químico. E esse bate-papo agora é com Tiago Medeiros. No Pescoço do Infinito. Parece um lugar bem longe, né? E talvez até seja. Esse é o título do 5º livro do poeta, artista, produtor cultural e agora uma pessoa transformada. Tiago Medeiros, meu amigo, que teve que ir longe, né? Para conseguir essa reabilitação, essa recuperação e que está aí versando sobre todos esses temas, né? De adoecimento psíquico, de recuperação, né? Do álcool, outras drogas. E está tudo ali nesse livro. Está. A partir desses referenciais individuais, né, referenciais coletivos, a antropologia, que é a minha área de atuação acadêmica, e uma pesquisa coletiva em uma unidade do CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial aqui em Natal, que é um serviço extremamente importante e relevante para quem está em adoecimento psíquico, não é? Eu achei... E está tudo aí, de alguma maneira, né? Transformado em literatura, em poema, em prosa, mas o mote principal e o atravessamento são esses, não é? Esses dois temas que eu acho que a arte pode ser um lugar mais altruísta, em que a gente pode convidar outras pessoas a refletirem sobre as suas necessidades e as suas experiências enquanto seres culturais na sociedade, né? E como foi para você, né, experienciar tudo isso e colocar de fato, né, ali no papel, viver novamente aquilo e conseguir essa transformação por meio da poesia? No Pescoço do Infinito, a primeira vez que eu pensei nesse trabalho foi exatamente no dia 2 de novembro de 2021. E quando eu procurei a unidade do CAPS foi exatamente no dia 1 de novembro de 2022. Então tem um caminho de um ano entre um dia de finados e outro. Nesse dia de finados tinha acabado de perder a minha mãe, ou seja, estava adoentado e potencializado pelo adoecimento do luto, não é? E chegando nesse segundo dia de finados de 2022, alguma coisa estava morrendo ali para que a minha vida pudesse viver no sentido pleno, no sentido de vida viva, não é? Então, tudo que eu tinha construído em 2021 até novembro de 2022 foi por água abaixo, porque não era nada daquilo. Aquilo ali, na verdade, estava apenas me alertando, me exortando para o meu próprio adoecimento. Então, quando você chega para uma experiência coletiva com outros homens adoecidos, que você vai tendo algumas catarses e vai caindo a ficha, né? E como eu só consigo me deslocar de um lugar para outro com conhecimento e informação, mesmo sendo ariano, eu não consigo sair de um lugar para outro sem que a informação tenha sido elaborada por mim. Então, todo esse processo desse coletivo de pessoas adoecidas foram importantes para nutrir o meu conhecimento sobre mim mesmo e sobre a sociedade, né, a microsociedade em que vivo,
e poder me comunicar através da palavra escrita comigo mesmo, mas sobretudo com a sociedade. E o uso da poesia, né, dentro da sua vida sempre foi algo muito presente nessa tentativa, né, de expressão, de subjetividade. Só que agora ela chega de uma forma diferenciada, de uma forma ali de transformação de fato. A arte que eu venho trilhando na cidade, né, nesses 16 anos de trabalho dedicado à arte e com a arte, sempre esteve ligada aos acontecimentos do mundo, não é? Eu acredito que o nosso trabalho é apenas uma ferramenta de mediação entre a sociedade, né, que a realidade é muito cruel, e um pouco de devaneio para que a gente possa sobreviver. Então, nos meus outros trabalhos eu trouxe algumas reflexões, não é, acerca mais existenciais, e nesse eu trago uma reflexão, não é, um convite à reflexão na coletividade para que a gente possa saber onde a gente está, para querer saber onde é que a gente quer ir, né? Quando eu falo a gente, é porque esse livro não é apenas meu, né? Ele sempre nasce a partir de uma coletividade, porque eu gosto da coletividade. Ele nasce a partir de um lugar de paz, de tranquilidade e de respiro, diferentemente dos outros trabalhos, não é? E acredito que também com insurgências poéticas, né? Porque é uma luta, né? A gente vai construindo tudo com a base de muita luta. Eu que não sou herdeiro, né? Sem parentes importantes, vindo da periferia, uma gay afeminada que ocupa espaços que quer ocupar, eu acho que se torna um pouco mais difícil. Mas é possível, porque eu estou ali enfrentando essas barreiras e esses problemas. Às vezes quebrando, às vezes deixando de lado, mas o que eu tenho de fato para oferecer ao mundo é a minha palavra escrita. E acho uma alegria que ela esteja à disposição do mundo para a reflexão, não é? Para a transformação humana, que passa pela minha própria transformação e reconstrução de vida. Como é que foi a experiência no CAPS, né? Porque foi a partir ali, daquele momento em que você se dispõe, né, a procurar um serviço de apoio, um centro de atendimento, que tudo se transforma. E muita gente tem esse desconhecimento com relação ao que se faz, o serviço que é oferecido. Foi para você também algo libertador nesse sentido de conhecimento? Acredito que sim, porque estamos no século XXI, em 2023, e ainda ouvimos narrativas de que não vamos procurar o atendimento clínico porque psicólogo é coisa de doido, psiquiatra é coisa de doido. Eu achava que ia ter carro voador em 2023, a gente ainda esbarra nesse preconceito. Então, e tem outra, não faço terapia porque não tenho grana, né? Não procuro um serviço clínico porque não tenho grana. E o CAPS está ali, não é? Atendendo com agendas abertas, né? Assim, com acolhida aberta. Para mim foi maravilhoso. Eu já sabia da existência do serviço, mas nunca tinha procurado, porque achava exatamente isso. Mas é uma burocracia, eu tenho que dormir na fila para poder pegar uma ficha. E não funciona dessa forma, ele funciona realmente. Se é um dos serviços que funcionam em Natal, é o serviço do CAPS, né? Tem um amigo psicólogo, inclusive, que ele estava dizendo isso, Tiago, Natal é uma das poucas cidades do país em que o CAPS funciona mesmo, né? E lá eu passei por todos os processos, né? Por todos os processos de acolhimento e direcionamento, e estou tendo o acompanhamento necessário de uma maneira muito incrível, né? Totalmente gratuito, minha gente. Em cada zona da cidade existe a unidade do CAPS, né? Você pode ir lá, a máxima discrição, e não há vergonha alguma de você sucumbir a um adoecimento psíquico e procurar ajuda, né? O que eu acho que é vergonhoso, o julgamento de quem não tem envergadura moral alguma para estar apontando alguma coisa sobre o outro. Até porque você quebra uma perna, você, né, tem alguma coisa, você vai procurar um médico específico daquela área. Então, eu acredito na ciência, não é?
Então, a psicologia e a psiquiatria não deixam de ser ciência, tá, gente? Então, se você não precisa estar adoentado ou adoentada e sofrer sozinho, existe uma rede gratuita, não é, disposta a ajudar e a colaborar nesse tratamento, né, nessa reconstrução de vida, porque eu acho que o álcool quebra tudo, né? Ele embaça a visão, ele embaça as relações sociais e chega um momento em que é necessário parar um pouco e é necessária a intervenção, muitas das vezes, ter essa catarse e esse reconhecimento que precisa de ajuda, ele não é fácil, mas ele é um caminho pessoal e intransferível, mas pode ser coletivo a partir da busca de ajuda no CAPS. No Pescoço ao Infinito, quinta publicação de Tiago Medeiros, já está no pré-lançamento. Como faz para o pessoal ter acesso a esses poemas? O livro está em pré-venda até o dia 30 de abril de 2023 pelo site insurgênciaspoéticas.com.br ou comigo através das minhas redes sociais. E é isso, meu aniversário é esse mês, se quiser me dar de presente um livro e se dar de presente. E é importante também frisar que esse projeto tem duas parcerias importantes. Uma com a Clínica Maria Pureza Ferreira, situada no Vale do Açu, na cidade de Itajá, que dentre os serviços ofertados pela clínica estão o tratamento clínico ofertado a criança, psicológico ofertado a crianças e jovens, estimulando essa importância desde a base, né? E a parceria com as bibliotecas de escolas estaduais que atendem o público da EJA, que a gente sabe o defasamento que esse público sofre, né? Assim, as muitas rotinas que eles também enfrentam para poder estarem ali. E é esse público que eu gostaria de atingir, porque eu também já fui aluno em alguma fase da minha vida da EJA e sei por experiência própria que não é fácil. Então, basta acessar insurgênciaspoéticas.com.br, lá vai ter todas as informações que você necessita para adquirir o livro. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! Agora a gente vai conversar com o vice-presidente da Associação Norte-Rio-Grandense de Psiquiatria. Você acompanha agora uma entrevista com Hugo Sailly. A utilização da arte como ferramenta de recuperação de pessoas em adoecimento psíquico, ela perpassa ali pelas transformações que começaram com Nise da Silveira, psiquiatra. E a gente está aqui agora com Hugo Sailly, psiquiatra. Ele é vice-presidente da Sociedade de Psiquiatria aqui do nosso estado e vai explicar para a gente a importância, né, que Nise da Silveira ela tem dentro desse contexto, que depois começa-se aquele movimento de reforma, né, dentro dos hospitais psiquiátricos no nosso Brasil, né, Hugo? Bem, Nise, ela foi transformadora em diversos sentidos. Então, ela é um dos expoentes no mundo e aqui que bom que ela é celebrada enquanto mulher, enquanto psiquiatra, uma das primeiras do nosso país, enquanto essa pessoa com um olhar com foco na reabilitação, tanto que ela é uma das magrinhas, né, precursoras da terapia ocupacional no Brasil enquanto profissão, e na psiquiatria o uso de arte na reabilitação dos pacientes com adoecimento mental. Aí é importante a gente entender, na história da humanidade, como a humanidade olhou para o adoecimento mental. Então, por muito tempo, as doenças mentais, elas em grandes formas, elas são a última fronteira da mente humana, da medicina, na verdade. Por quê? Até muito pouco tempo atrás, a gente interpretava um adoecimento mental como algo puramente espiritual. Possessão, influência de maus espíritos, ou então maldições. Então, assim, a gente começou a entender que existe um adoecimento com componente biológico. Uma inflamação no tecido cerebral, uma lesão no tecido cerebral e não algo puramente do campo espiritual. Eu não estou aqui de forma alguma negando que exista, não me cabe enquanto médico, mas é porque a gente trouxe do jeito que antes a gente achava que, por exemplo, o coração era algo tão sagrado que não se podia operar, e aí hoje não é o que a gente está mais questionando, se deve ou não operar o coração. Então a gente agora está conseguindo ter essa discussão
em relação às doenças mentais. Então, até nisso surgir mais ou menos naquela época, o que tinha que fazer muito praticamente era rezar, né? Quando tinha um adoecimento mental muito grave, levar apenas para o campo da fé. Do ponto de vista médico, não tinha muito o que fazer, não. Então, qual era a prática comum na época? Isolar a pessoa da sociedade. Por isso que surgem os manicômios, que as pessoas eram literalmente jogadas lá e esquecidas que existiam. Nise vem com esse olhar de dizer assim, não, peraí, vamos reabilitar essas pessoas para devolver o máximo de independência para elas, juntando tudo que for melhor para o paciente, a gente consegue muitas vezes devolver esse paciente a esse estado de bem-estar ou minimizar um adoecimento mais grave. Sob a luz da psiquiatria, como é que a arte-terapia ela é entendida como essa ferramenta de recuperação, de restauração, de reabilitação? O que acontece de fato no cérebro, né? Uma vez que a pessoa ela começa a se expressar, seja ali pelas mais diversas expressões, né, artísticas. Somos seres sociais, somos animais sociais. Às vezes a gente esquece que a gente é animal também, né? Animais que têm um raciocínio muito desenvolvido, mas ainda assim animais. E então a gente precisa dessa expressão emocional, social, de convívio, cultural. É algo inerente à raça humana, ao animal ser humano. E aí, muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o que está se passando dentro das nossas emoções, isso sem necessariamente ter uma doença psiquiátrica. E a arte é uma das ferramentas mais poderosas para você expressar essa emoção e não deixar guardada. A gente percebe que muitas pessoas que têm essa dificuldade de expressar a emoção ou expressam do jeito, né, mais desorganizado, essa emoção ela não vai sumir não, só porque eu botei debaixo do tapete. Ela fica acumulando e explode geralmente num adoecimento como uma depressão, como um transtorno de ansiedade ou algo mais grave como um transtorno bipolar, uma esquizofrenia. Então a arte é um mecanismo para a gente extravasar e inclusive evitar de um adoecimento mais sério. Mas se já existe o adoecimento, a arte ela continua muito poderosa como instrumento de reabilitação. E aqui no Instituto Saíli, né, que é um hospital dia, vocês oferecem também esse tipo de serviço. Como é desenvolvida aqui a arte-terapia e quais expressões, né, os pacientes eles podem ter acesso? No tratamento de hospital dia que a gente oferece aqui, a gente vai usar a arte, a música, a dança, algum instrumento, a literatura, a pintura, a psicoterapia em grupo, ou seja, são técnicas focadas na reabilitação mental para que essa pessoa que está mais adoecida ela seja o mais independente e autônoma possível e não fique só isolada em casa, doente, muito mal. Você já tem exemplos aqui de pessoas que de fato conseguiram essa recuperação, essa reabilitação a partir da arte? Sim, muitas pessoas que já passaram aqui, pessoas que estão fazendo o tratamento aqui, elas têm aprendido, principalmente quando a gente pensa em aprender a identificar e lidar com a emoção mais desafiadora, como por exemplo a raiva, a tristeza. Então você pensa numa paciente que tem uma depressão de longa data, eu tenho pacientes com 20 anos de depressão, e aí justamente por ter essa dificuldade de entender e expressar, a gente usa a arte que aí, óbvio, a gente vai pensar no que é mais familiar para essa pessoa, como a literatura, e aí você vai aprendendo a lidar com essa tristeza que pode voltar a afligir mais forte e que você pode achar que é a depressão que está piorando, mas na verdade é uma tristeza do dia a dia, que você não sabia muito como lidar. E aí por 20 anos você com essa dificuldade, isso foi literalmente adoecendo. Então para que você não passe mais 20 anos para frente adoecido, aí tem que reaprender, aprender de um jeito mais saudável a lidar com essas emoções e a gente usa muito a arte aqui. Eu acho que mesmo em momentos difíceis, né, não necessariamente diante de um adoecimento psíquico, a gente utilizar a música, a gente ter aquele tempo para ler uma poesia, produzir, né, uma pintura que seja, já traz, né, um pouco de aconchego, de calor assim na alma. Então talvez essa seja uma boa explicação, né, para esse efeito que a arte ela consegue produzir no nosso cérebro. Quem nunca levou um fora e aí ficou na fossa, aí foi escutar aquela música de fora e aí ficou pior para curtir a fossa?
E isso é importante, a gente tem que ter esse momento de curtir a fossa, mas aí tem hora que se eu só fico escutando música de fossa, eu vou ficar na fossa cada vez mais funda. Então, do jeito que tem um momento de escutar a música triste, aí tem hora que você tem que literalmente botar uma música mais alegre, que te deixe para cima, para que você saia desse estado. E aí é uma questão de aprender. E aí aprender sozinho, às vezes é mais difícil porque você vai na tentativa e erro. Se tem um profissional focado em reabilitação te ensinando, aí fica bem mais fácil e rápido o seu caminho para a recuperação, que é o que a gente objetiva aqui, a recuperação. Então, a arte ela está aí, é um meio muito democrático, acessível, que por mais que você não consiga, não precise ser um Van Gogh, mas você tem que fazer algo por você, para você, de acordo com o que você consegue, e quem sabe, né, ganhar muita fama, muito dinheiro com isso. Mas se isso já vai servir para tirar você desse estado mais do adoecimento para um estado de maior saúde, então já é muito poderoso. E a gente tem que usar as melhores ferramentas, que seja a medicação, que seja o hospital dia, ou que seja, ou mesmo ligar a rádio e ouvir uma música que te anima. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! Os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS, eles realizam um trabalho de extrema importância na reabilitação social das pessoas com algum tipo de adoecimento psíquico ou alguma dependência química. Quem fala um pouco sobre o trabalho nos CAPS é Rafaela Pessoa, ela que é diretora do CAPS Oeste aqui na capital Potiguar. A arte me salvou. Quem é que nunca ouviu, né, uma frase como essa? Essa capacidade restauradora, essa dimensão protetiva que a arte possui, ela para algumas pessoas costuma ser mais explícita em certos momentos mais desafiadores, seja criando ou desfrutando dessa arte. Com certeza esse serviço de arte-terapia tem mudado bastante a vida dos usuários dos Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, que existem em Natal, em todo o Rio Grande do Norte, espalhados pelo Brasil e também pelo mundo. Estou aqui agora com Rafaela Pessoa, ela que é diretora aqui do CAPS Oeste. E é um serviço ofertado ali de demanda livre, com a arte-terapia sempre presente, fazendo realmente essa transformação, Rafaela? Os serviços de arte que a gente pode ofertar é de acordo com a habilidade também dos profissionais que a gente tem no serviço disponível. E aí a gente trabalha a escrita, a gente trabalha a roda de conversa, a fala, ele é um recurso importante de tratamento para o usuário, e a pintura, a arte, né? E aí a gente trabalha também com música. Nós temos um farmacêutico que toca e que canta junto aos usuários, então a gente tenta ampliar o cuidado com a arte de todas as formas, de acordo com a habilidade de cada um. Você está aqui já há mais de 10 anos, né, como diretora aqui do CAPS. O que você tem percebido, né, no momento em que esse usuário ele passa a frequentar o CAPS, mas não só isso, não só a questão da medicação, né, assim, da frequência, mas principalmente quando ele se insere, né, na arte-terapia? Eu acho que o que me encanta nesse lugar, que meu olho brilha, é quando eu falo em autonomia. É quando a gente consegue ensinar para o usuário ou resgatar nele a autonomia de gerir a própria vida. E eu acredito que a arte, utilizada como recurso terapêutico, promove isso. E isso é o mais lindo que a gente pode resgatar na vida de um ser humano. Ao longo dos anos conseguiu, né, transformar, fazer com que essas pessoas tivessem autonomia? Com certeza, o serviço de CAPS, ele é importante porque nós estamos cotidianamente na vida do paciente. E isso a gente consegue observar diariamente pequenos ganhos, né? A autonomia de cozinhar, fazer o seu próprio alimento, a autonomia de escolher sua roupa, a autonomia de escolher um corte de cabelo, né? Então, isso sim é autonomia. A autonomia de ir e vir,
de vir para esse serviço e ser acolhido, mesmo no dia que não necessariamente ele teria uma atividade aqui, mas é o lugar que ele se sente acolhido, é o lugar que ele se sente ouvido. E é essa a grande proposta do CAPS. Os CAPs, eles conseguem realmente salvar, resgatar a vida dessas pessoas e de quantas famílias, né? Porque quando adoece, né, psiquicamente uma pessoa, seja por transtornos mentais ou ocasionados aí com relação ao álcool e outras drogas, a gente sabe que está envolvida ali uma grande rede de apoio que sofre junto com eles, né? E o CAPS tem essa atenção também com a família. Vamos falar sobre a implantação e de como esse serviço funciona. Os serviços de CAPS é um serviço histórico, né? Veio com a reforma psiquiátrica, né? Nascida na Itália por Franco Basaglia e implantada no Brasil pela grandiosa Nise da Silveira, que inclusive é o nome desse serviço. Uma grande mulher com uma visão à frente do seu tempo e que até hoje nós trabalhamos e entendemos a arte-terapia como um recurso. O serviço de CAPS, ele oferta esse cuidado à família, exatamente com a proposta de acolher todos, né? O indivíduo, quando ele passa por um processo de adoecimento mental, a família adoece. A questão do SUS ser regional, a questão do SUS ser territorial, tem uma função muito importante, principalmente num serviço como esse. Porque um paciente psiquiátrico, ele pode sim interferir na vida da família, na vida da rua, na vida do bairro. Então, é importante que se tenha esse cuidado, inclusive minha fala é também de sensibilização para que as pessoas compreendam e acolham a dor do paciente, encaminhando, orientando e respeitando aquele momento de dor e de sofrimento psíquico, tanto para o usuário como também para os familiares. E os centros de atenção psicossocial são serviços abertos, demanda espontânea, onde o usuário pode chegar aqui no horário de segunda a sexta, 8 às 16, para acolhimento. E aí a equipe vai estar pronta, é uma atividade que não precisa de agendamento prévio. O usuário chega aqui e vai ter uma equipe pronta para acolhê-lo e inserir em algumas atividades de acordo com o projeto terapêutico singular. E aí, em seguida, nossa proposta terapêutica é construída junto com o usuário, e aí é onde entra a arte como recurso terapêutico para a melhoria da qualidade de vida desse indivíduo. Nesse caso, para que os usuários eles cheguem até aqui, eles necessariamente têm que morar na Redondeza? Nós atendemos o Distrito Oeste e apoiamos a Zona Norte. E aí o ideal é que eles morem na Redondeza para facilitar o tratamento, para viabilizar esse tratamento e a melhoria do acesso. Como é que se divide esse serviço? Que a gente sabe que tem aqui na região oeste, na região leste, ele está espalhado aqui pelos bairros, né, pelas regiões de Natal, bem como em todo o Rio Grande do Norte, mas eles têm uma classificação, né? Os tipos de CAPs, eles são do tipo 1, tipo 2 e tipo 3, isso se dá de acordo com a quantidade da população. E aí existe os CAPs do tipo que acolhe os transtornos mentais graves, que é esse, e existem também os serviços de AD, para uso de substância psicoativa. Então, os serviços de CAPs transtorno, nós atendemos transtornos moderados e graves, e os serviços AD para os usuários portadores de uso de substância psicoativa. E também temos o CAPs infantil, que acolhe crianças e adolescentes para o uso de substância e transtorno mental grave. Um serviço como esse, ele é transformador. Ele é transformador para o usuário, para o familiar, para o bairro, para a cidade e principalmente para nós da equipe, que estamos aqui acompanhando a evolução, a autonomia do usuário. Bom, pessoal, o Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Desde já eu agradeço a companhia. Não esquece de nos acompanhar lá nas nossas redes sociais, no Instagram, @VidaSaudávelTVAL, ou ainda lá no nosso perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa. Próxima semana tem mais Vida Saudável para você, aqui mesmo na telinha da TV Assembleia. Até lá. Tchau!